Eu saudo aos irmãos com a paz do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quero desde já convidar aos irmãos para meditarmos na palavra de Deus que se encontra em Oséias, capítulo de número 11 e o verso de número 1. Mas antes, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, dê um like e compartilhe o vídeo para que a palavra de Deus possa chegar a mais pessoas. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Quando a gente lê esse primeiro verso, precisamos compreender o que Deus estava falando à nação de Israel no período de Oséias. Mas para entendermos melhor a palavra de Deus dirigida à nação de Israel através do profeta Oséias, vamos voltar para Oséias, capítulo de número 1 e o verso de número 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Benri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. A gente começa a entender nesse texto a palavra de Deus sendo dirigida à nação de Israel naquele período aonde viveram reis. E agora a gente vai entender que menino seria esse que Deus está falando em Oséias capítulo 11, verso 1. Convido aos irmãos para abrir as nossas Bíblias em um texto que é maravilhoso. Gênesis, capítulo de número 11 e o verso de número 31. E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Esse texto, Deus está mostrando que chamou a família de Terá, tendo os seus 3 filhos, Abraão, Naó e Arã, chamou-os para a terra de Canaã. Mas eles desviam o caminho e vão para Arã. Agora, já começamos a entender melhor o plano de Deus para, através de Abraão, dos seus descendentes, gerar uma nação. E aí, os descendentes de Abraão seria escravo 400 anos de uma nação. Mas Deus já profetiza dizendo que ia fazer um juízo, ia julgar a nação que ia escravizá-lo. E aí nasce Isaac, aí nasce Esaú e Jacó. Jacó foi escolhido para ser o principal da obra de Deus. E Jacó passa a se chamar Israel, porque um anjo do Senhor apareceu a Jacó e disse para ele: de agora por diante você não se chamará mais Jacó, e sim Israel. E começa a entender a palavra de Deus. Os filhos de Jacó, que são os descendentes de Abraão, foram para o Egito. A história de José, que todos conhecem, José do Egito. Porém, passados anos, as suas famílias foram crescendo e se multiplicando no Egito, até chegar o cumprimento dos 400 anos de escravo no Egito. E o que acontece? Deus liberta o seu povo com mão forte. Êxodo capítulo de número 13 e o verso de número 9. E te será por sinal
sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Então preste atenção que Deus usa essa expressão que serve de sinal para a nação de Israel, que Deus libertou a nação de Israel do Egito com mãos fortes. E agora vamos voltar para Oséias, para que a gente possa compreender melhor o texto de Oséias. Oséias, capítulo de número 11 e o verso de número 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Quando a gente lê esse texto, agora fica fácil com todas as instruções que foram dadas, que mostra que Israel, menino, era a nação de Israel. E do Egito chamei o meu filho. Quem seria este filho que Deus está falando à nação de Israel através de Oséias? Era justamente Israel. Por quê? Porque Deus chama Israel de meu filho. E ali a nação de Israel estava se formando, estava uma criança, estava um menino. Vamos ler o texto onde Deus chama a nação de Israel de meu filho. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Presta bem atenção. Agora, Deus está chamando a nação de Israel, meu filho, primogênito. E lembre-se nesta revelação, quando Deus chama a nação de Israel, meu filho primogênito, é porque, como sabemos que primogênito é o primeiro filho, é o filho mais velho, então sabemos que Deus falou em Abraão que ele seria pai das nações. Ou seja, o filho primogênito, Israel como nação, é justamente irmão de todas as nações que servem a Deus e até daquelas que não servem a Deus, porque todas as nações são filhos também de Deus, mesmo que seja desobediente, mas são filhos e filhas de Deus. Porém, Israel é o meu primogênito, assim diz o Senhor. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas preste atenção agora nas palavras de Deus. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Presta bem atenção. Esse Israel que era menino seria uma pessoa? Não, meus irmãos. O texto mesmo esclarece com tanta facilidade, com tanta simplicidade. Olha as palavras de Deus, o que é que está dizendo. Mas como os chamavam, ou seja, enquanto mais eu os chamava, mais eles se desviavam do meu caminho, dos meus mandamentos, dos meus ensinamentos, e adoravam a Balaíns, e lhes dei mandamentos. Não voltará para a terra do Egito. Deus está prometendo a eles, lá no período de Oséias, que era justamente aqueles 4 reis, e o outro rei do norte, que era Jeroboão, filho de Joás, ele estava dizendo que eles não voltariam para o Egito. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusaram converter-te. Deus agora está profetizando a eles da parte do norte, a Efraim,
que naquele período estava liderando, como as 10 tribos, sempre tinha uma das 10 ali que liderava as outras. E Efraim, a qual Deus está se referindo, estava dizendo que Efraim não voltaria mais para o Egito, mas a Síria ia dominar eles. E ele disse o que ia acontecer com Efraim. E cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ramos, e os devorará por causa dos seus próprios conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixarei, ó Efraim? Deus ama tanto a esse povo que ele disse, mesmo assim eu não te deixarei. Olha o que é que ele diz. Como te deixarei, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adimá? Te porei como Zeboim? Está comovido em mim o meu coração, as minhas compaixões a uma se acendem. Não exultarei furor da minha ira, não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor. Ele rugirá como leão, rugindo, pois ele, os filhos do ocidente, tremerão. Tremendo virão como um passarinho, os do Egito, e como uma pomba, os da terra da Assíria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. É que muitas coisas iam acontecer com essas 10 tribos do norte, que naquele período Efraim era a liderança. Eles iam voltar de todas as regiões que estavam espalhados. Mas preste atenção no verso 12. Efraim me cercou com mentira e a casa de Israel com engano. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos que assistiram esse vídeo e que, se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, dê um like e compartilhe o vídeo para divulgar mais a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.